Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Contos Ani. E hoje, bem, eu estava vendo um dos vídeos antigos do canal que eu respondi perguntas das pessoas. Aquele que eu fiz cosplay do Super Gato, o número 24, se eu não me engano. Sim, ele. Então eu fiquei com vontade de fazer novamente este vídeo. Fiquei com vontade novamente de fazer respondendo perguntas, então eu pedi perguntas para as pessoas nos grupos de fanfiction. Alguns, né, não recebi muitas perguntas, porque as pessoas não me mandam perguntas, mandam algumas perguntas, tá? Enfim, vou começar aqui, então, sem mais delongas. A primeira pergunta da Ana Carolina, as duas primeiras perguntas foram feitas pela Ana Carolina, minha xará, oi xará, e ela acompanha o Contos Ani. Muito obrigada por acompanhar o Contos Ani. De verdade. Primeira, por que eu comecei a fazer cosplay dos meus personagens? Vou pegar o leque porque está muito quente. Eu comecei a fazer cosplay dos meus personagens, na verdade eu gosto muito de cosplay, de uma forma geral, sabe? Uma das minhas vontades é fazer cosplay de anime, mas eu sou pobre e eu não sei costurar. Então eu matei essa minha vontade com os meus próprios personagens também, né? Acho que todo autor já sonhou em fazer o próprio personagem, sabe? Tipo, botar e dar vida a ele de alguma forma, sabe? Acho que todo autor já pensou nisso. Entendeu? Então foi por isso que eu comecei a fazer cosplay dos meus personagens, porque eu quis dar vida a eles de alguma forma, eu queria ser eles de alguma forma. Na verdade eu fiz 2 cosplays, né, porque o resto é moda personagem. Eu falo que é cosplay de sacanagem, mas é cosplay, mas eu falo que é moda personagem. Pra mim tem diferença. Né, o primeiro cosplay que eu fiz dos meus personagens foi a Nelise, da Super Agente, que eu fiz no meu aniversário de 15 anos, e o outro que eu fiz foi a Guinevere da Super Gata. A Super Gata Guinevere, melhor dizendo. Né? Então foram esses 2 cosplays que eu fiz, e o modo personagem também. Então eu comecei a fazer por querer da vida, porque eu gosto de cosplay, etc, etc, etc. Né? 2. Quando eu pretendo lançar um livro físico só meu? Ou se eu pretendo continuar com contos em coletâneas de livros, porque coletâneas do Café com Letra eu não vou sair. Bem, o livro que eu estou pretendendo lançar primeiro é o Jimmy Wayne. Estou à procura de uma editora, mas é mais provável que eu lance independente, porque eu acho que é o melhor caminho. Mas o que está na fila solo é só o Jimmy. Agora, os contos em coletâneas vai sair a Poderes nesse primeiro semestre, né, que é uma antologia que as pessoas têm poderes. Oh, que Deus. Né, o meu personagem é nem um pouco inspirado na Joana Dalva, mas tudo bem. E tem um outro projeto que eu ainda não comecei a escrever o conto, estou pensando nele, que é um projeto exclusivamente feminino, tanto de autoras quanto de personagens, de fantasia também, que é o projeto Valkyrias, né? Gostei muito da ideia, então resolvi participar. Então estou desenvolvendo a ideia mais ou menos. Daqui a uns tempos vocês vão saber mais, mas esse é mais para o segundo semestre. Muito obrigada, Ana, pelas suas perguntas. Próximas perguntas são da Jennifer Pinheiro. Jennifer, lá do Café com Letra. A Ana também é do Café com Letra. Bom, ela me perguntou qual é o meu livro e filme favoritos da vida. Olha, é difícil de terminar, porque há pouco tempo apareceram alguns livros favoritos. Mas o meu livro favorito da vida, que é o livro favorito há mais tempo, é Poderosa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que eu amo Poderosa. E depois vem Fadas da Areia, que é um livro infantil que assim é amorzinho da vida, aquele livro. E é Para o Resto da Vida também, que é um livro muito bom, ele é um dos meus favoritos. Aquele livro é tapa na cara da sociedade, é muito bom. Agora, os filmes favoritos da vida, Pocahontas, Mulan e Para Sempre Cinderela. Filmes feministas nem um pouco, querida, as princesas pegam e fazem a porra toda. É nóis. Se bem que a Mulan é princesa, mas tudo bem. Ignora esse detalhe. Como eu organizo meus projetos de escrita? Bom, eu costumo organizar assim, de acordo com cada história. Em cada história, a história fica na minha cabeça e tal, só que conforme eu vou escrevendo, eu faço uma lista de tópicos. E cada tópico desse é um capítulo. Ou eu faço tópico e resumo, ou só tópico. Então, por exemplo, nesse capítulo vai acontecer isso, isso e isso. Eu boto lá, capítulo tal, isso, isso, isso. Tipo, fulaninho vai esbarrar com fulaninho, por exemplo. Ou vai rolar porradaria louca desenfreada. É isso que eu faço. Agora, os projetos de uma forma geral, e na verdade eu vou escrevendo o que me dá vontade. Mas eu tô focando agora mais nas histórias que eu publico online.
né? Então as minhas crianças mais antigas estão abandonadas às traças dentro do meu armário. Isso é muito triste, eu quero voltar a escrevê-los. Né? Eu fiquei muito triste porque eu fui na viagem e tentei escrever de um e não consegui. Mentira, eu escrevi uma página. Isso era pra eu falar em outra parte, mas tudo bem. Então, continuando, porque a câmera parou, eu acho que eu terminei de responder a pergunta da Jennifer, né? Então, enfim, vou repetir. Eu me organizo fazendo os tópicos e eu peguei um caderno e fiz uma capa do Contos Ani para poder organizar as histórias tudo numa coisa só. Então, eu estou me organizando assim agora, né? Agora ela quer saber... Oi, desculpa. Ela quer saber agora qual é o meu chip mais estranho. Acho que o dos chips... Eu não entendi se é chip estranho das coisas que eu gosto ou das minhas histórias, mas eu vou fazer das minhas histórias, tá bom, Jennifer? Eu não sei se é isso, tá? Assim, o chip que eu considero estranho por ser muito alternativo é a Nelise e Ikki das Super Agentes, né? Que aquelas milhares de versões do futuro que eu faço, né? É um chip estranho. O outro chip estranho porque as coisas das histórias mais antigas são mais fechadas do que outras, mas eu shippo loucamente Mark e Dimitri do Mago Belo. Tipo, loucamente mesmo, porque eles são rivais. Então, Fujoshi é assim, ela shippa cada maluquice que vocês não fazem ideia. Acho que esses são os meus chips mais estranhos. A outra que a Jennifer perguntou é como eu lido com haters. A gente tenta lidar da melhor forma possível, mas é difícil, é complicado. Na verdade, eu lido com os haters assim, eu tento ignorar, mas na verdade eu respondo com a maior educação que mamãe me deu, né? Porque assim você fica acima da pessoa. Eu já fiz um vídeo no meu outro canal sobre isso, sobre recalque, não sobre hater. Mas é basicamente a mesma coisa. Na verdade, não vou aqui ficar me pagando de não sinto nada dos haters, não. O hater, ele acaba atingindo a gente de alguma forma, entendeu? Eu já recebi poucas mensagens de hater, então eu acho que ainda me atinge muito isso, entendeu? Então, é meio complicado. Tipo, eu sinto que a pessoa mandou pra mim, sabe? Quando eu leio, aí eu sinto, dá aquela down em mim, entendeu? Fica uma merda. Mas aí, depois eu paro, penso, analiso friamente, releio e falo assim, ah, ela tá de raiva gratuita e ligo foda-se, entendeu? Tipo, me chateia, mas não me chateia pra sempre, entendeu? É só... Me chateia ali na hora que eu leio, depois que eu respondo, esqueço, acabou, entendeu? Você foi só mais um babaca que não sabe ver as coisas do jeito que tem que ver. Bem, Jennifer, obrigada pelas suas perguntas, você é um amor, viu? Agora, a Caroline Lopes Marques me mandou algumas tantas perguntas, ela me mandou 4 perguntas, né? Como veio a vontade de escrever? A minha vontade de escrever foi... Eu comecei muito nova, então foi uma coisa meio brincadeira de criança. Então, eu comecei Super Agente com 11 anos, então Super Agente era uma coisa que eu brincava bastante, eu gostava e tal, e decidi fazer isso, porque decidi começar a dar vida a elas. Foi uma coisa de brincadeira de criança mesmo, porque eu tive vontade, entendeu? De finalmente dar vida a essas meninas. Deixa eu ver aqui que as perguntas dela estão um pouco atrás aqui. A segunda pergunta da Caroline é: o que você faz quando tem um capítulo para postar e do nada vem bloqueio criativo? Isso também encaixa numa outra pergunta que foi o Dylan Purpurina que mandou, que se eu tinha alguma dica com bloqueio criativo. Então eu vou responder as duas juntas, tá? Que é sobre o bloqueio criativo. Como eu lido com bloqueio criativo, eu tento lidar da melhor forma possível, né? Na verdade, quando você tem um bloqueio com uma certa história, a melhor coisa que você tem que fazer é largar e fazer outra coisa. Ou você vai escrever outra coisa, que você também pode estar empolgado, vai escrever essa outra coisa que você tanto quer escrever, ou você vai ver um filme, vai ver um anime não necessariamente relacionado àquilo pra você ter inspiração. Pode até ser, ou não. Vai ouvir música, vai ler, vai assistir um filme, vai assistir anime, vai assistir drama, vai fazer qualquer outra coisa. Só não fica com a porra da tela do Word ou da folha do caderno olhando pra você e você olhando pra ela. Não dá certo. Então vai fazer outra coisa, vai relaxar, vai sair, esquece, pra você apagar isso da sua cabeça. Porque o bloqueio, geralmente, ele vem quando você se esforça muito. Então você tem que apagar um pouco da sua mente, esquecer, pensar em outras coisas, limpar a sua cabeça. Aí você toma um ar, você respira, aí depois você volta, entendeu? Essa é a dica que eu tenho, né? E outra dica que eu tenho, que eu também ligo com bloqueio, é porque eu sei que bloqueio faz parte, entendeu?
Bloqueio faz parte da vida do autor. Não tem aquela história, mas você tem que programar o seu corpo para fazer. Tudo bem, você pode condicionar isso com o tempo, mas tem dia que não vai funcionar, porque nós somos humanos, nós somos, é críveis a palavra, nós somos críveis e a gente tem altos e baixos. E pode ser que você esteja tendo um mau dia e não saia porra nenhuma, ou o que sai está saindo uma merda. Então, se você tiver um bloqueio, para. Só para, muda, né? Só isso. A outra pergunta é, o conto que eu escrevi que é o meu favorito? Você chegou para a pior autora do mundo para escolher qualquer coisa favorita. Meio difícil. Tenho muitos contos que eu gosto muito, mas acho que eu vou citar acho que é o Trick or Treat mesmo, que é o Gostoso Jogador Travessuras, que foi o conto para a terceira coletânea do Café com Letra, de Halloween, que é uma história interativa. Não interativa do jeito que vocês conhecem uma história interativa. Na verdade, vocês já viram uma coisa chamada livro-jogo? Que é um livro que são vários parágrafos numerados, itens, né, no caso, que eles vão seguindo a historinha. E afinal de cada parágrafo você tem duas ou três opções do que você pode fazer. E aí, o que você pode fazer vai te indicar um outro item e você continua lendo. Até você ou morrer ou chegar no final da história. Entendeu? É isso, eu gosto muito. Então, é simples, é bem bobinho, mas eu tenho 4 finais diferentes. E eu gostei tanto desse conto que eu escrevi ele em 2 dias. Eu fiquei tão empolgada que eu escrevi ele em 2 dias. É difícil eu escrever coisas rápido assim. Desse mês nem comecei a escrever ainda. A última pergunta da Caroline. Você já encontrou alguma leitora sua? Se for contar a Mari como leitora minha, eu acho que sim, mas a Mari ela é mais amiga autora do que leitora, no caso. Mas acho que não encontrei, nunca encontrei. Na verdade, a leitora minha que eu mais tenho vontade de encontrar é a Ingrid. E beijo, Ingrid. Amo você, sua linda, maravilhosa. Mas eu nunca encontrei, não. Caroline Lopes Marques, obrigada pela sua pergunta. E Dylan Purpurina também obrigada pela sua pergunta, que eu respondi junto com a pergunta da Caroline, porque tinha um pouco de relação, tá bom? Obrigada aos dois. Vamos voltar aqui. Agora, a Lari Batori, eu não sei se se lê assim, né? É uma pergunta meio tensa. O que você diria ao seu autor favorito se tivesse a chance de entrevistar? Agora que são elas. Você chegou pra autora, que tem mais dificuldade de escolher coisa favorita, aí pediu pra favorito. Eu tenho vários autores favoritos, assim. 2 deles, que seriam a Clarice e o Sérgio Klein, já estão falecidos. Mas tem alguns outros que eu gosto. Não considero favoritos, mas eu gosto. Então pode entrar os que eu gosto aqui. Acho que eu perguntaria pra eles, assim, meio difícil. É uma pergunta difícil? Eu acho que eu perguntaria a eles o que os leva a escrever. O que faz eles escreverem. Entendeu? Qual é o motivo que você é escritor? Entendeu? Eu gosto de perguntar isso a todos os escritores. Você escreve por quê? Porque você gosta? Porque você gosta de se realizar? Essas coisas assim, né? Eu perguntaria a eles por que eles são escritores. Né? O que os levou a isso. Outra pergunta da Lari. Como você lida com preconceitos por ser autora amadora? Como se sente sendo tratada como amadora sem futuro, considerando que o Brasil não estimula novos autores? Esse aqui, ela escreveu um textão falando da história dela, que as pessoas, ela fala para as pessoas que ela é escritora e as pessoas ficam xingando ela. Xingando ela não, ficam olhando torto, essas coisas. Né? Se eu já sofri preconceito por ser autora amadora, já, mas foi um caso isolado, no caso. Foi só um caso isolado. O resto das pessoas, eu falo que sou escritora e eles falam, nossa, que legal. Mas é só isso, é falar que legal, tal. Pô, interessante, porque geralmente as pessoas que falam são pessoas mais velhas, elas entendem. E essa pessoa que me xingou, ela é da minha idade, então dá pra se entender o que tá acontecendo, né? Na verdade, foram 2 casos. 2 casos não, foi um caso só. O outro foi por causa do modo personagem. Os 2 foram por causa do modo personagem, mas um foi uma pessoa conhecida e o outro foi uma pessoa aleatória. Né? Mas como eu lido com os preconceitos, eu tento lidar da melhor forma que eu posso. Nunca sofri muito, foi só esse caso que eu falei agora, da pessoa conhecida minha, que ela me xingou de cima a baixo porque eu escrevi um conto de um tema que não agradava a ela. Ou melhor, a pessoa aqui maluca escreveu um conto de romance dentro do apocalipse zumbi. Só eu pra fazer essas coisas. Aí, eis que a pessoa comprou o livro
E depois chegou na minha, acho que do Tumblr do Contos Anê. Se vocês não acessam o Tumblr do Contos Anê, vou deixar o link aí embaixo. E me xingou e falou que eu tinha que parar de fazer essas coisas e tomar um rumo na vida. Foi exatamente isso. E eu digo de novo, eu já falei isso várias vezes, eu acho que pra todo mundo que eu conto essa história, eu agradeço mentalmente por nunca ter autografado o livro dela. Porque ela pegou o livro, né, no caso foi o conto que eu tenho no Amor nas Entrelinhas, no caso, e pegou e depois me deu dinheiro, mas eu nem cheguei a autografar o livro. Todos os outros livros eu autografei, só o livro dela que eu não autografei. Cara, às vezes o mundo sabe o que faz, sabe? Às vezes o universo conspira para as coisas acontecerem do jeito que elas têm que ser. Agora, como eu me sinto sendo tratada como uma amadora sem futuro, considerando que o Brasil não estimula novos leitores? Na verdade, o Brasil no sentido de leitores, né? E editoras consequentemente, porque o mercado editorial é capitalista pra caralho. A gente sabe disso. Mas os leitores, agora que eles estão se interessando mais em autores brasileiros. Porque tem editoras que estão só focadas nisso. E eu sigo alguns blogs literários e eu sei que tem bastante coisa nacional. Mas é porque os próprios autores, muitos deles são independentes, sim. Muitos deles estão com contos na Amazon. Muitos deles vieram do Wattpad. E agora que está sendo valorizado. Mas a maioria desses autores são independentes. Os autores nacionais valorizados, eles já estão aí há bastante tempo. Agora os novos é independente. Muito difícil um autor novo vir para uma editora grande. Só se o livro for foda pra caralho. Mas assim, o Brasil não estimula novos autores porque o mercado editorial é capitalista, entendeu? Você vai lá, a editora vai publicar teu livro, só que ele publica 5.000 exemplares. E tem editora que faz parceria colaborativa, né? Parceria de publicação. Você paga uma parte e vende essa parte, né? Você paga uma parte do livro, você vende essa parte dos livros e eles vendem o resto. E aí eles fazem o marketing pra você. Acho que é melhor sair hoje em dia ser autor independente, mas aí você tem que cuidar do marketing, mas não é o fim do mundo. Mas aí você já tem que ter um público e tal. Né? Uma coisa interessante que eu queria falar, talvez não tenha muito a ver, mas no caso dos livros, eu falei isso outra vez que eu gravei, porque eu já gravei esse vídeo, só que deu problema na câmera e eu perdi. Então eu tô respondendo tudo de novo. Então, da outra vez, não vai ficar tão espontâneo, mas eu falei que as pessoas que compraram os meus livros, no caso que eu publiquei os 3 contos, elas compraram mais por consideração a mim, sabe? Não pelo meu trabalho como autora. Compraram mais por conta da Annelise. Então eu vendi livro para ocupar espaço em estante. E eu não quero isso. Eu quero que as pessoas gostem do que eu escrevo, sabe? Tudo bem, todo mundo aqui em casa sabe que eu sou escritora. Todo mundo mesmo. A maioria da minha família também sabe. Tem uma parte da minha família que não sabe e não sabe nem que eu publiquei livro. Uma parte sabe que eu publiquei livro, outra parte não sabe. Outra parte não sabe nem que eu sou escritora, entendeu? Isso que é ruim de ser escritora amadora, porque aí tem essa parte da família que não sabe. E também de ser escritora amadora porque é só a família que compra. Assim, melhor do que nada, mas pô, é mais por ser você do que propriamente dito os seus escritos, o seu trabalho. Entendeu? Isso é muito chato. Muito chato não, é meio triste de falar. Assim, aí o pessoal da família ali compra o livro pra ler o seu conto e fala que tá. Compra pra ler só o seu. Eu acho sacanagem também com os outros autores que tem dentro desse livro. Entendeu? Porque a maioria desses autores de coletânea, assim, eles são iniciantes. Então é todo mundo no mesmo patamar. Mas, ofícios da vida. O engraçado é que tem gente da minha casa que nunca leu nada meu. Foram ler coisas minhas em 2014. Eu comecei a escrever em 2004. Né, que foram ler meu conto Só Você Até o Fim. Né? Mas é meio chato isso. Na verdade, eu não tenho do que reclamar, porque o meu namorado é o meu melhor leitor. Vou ser bem sincera com vocês. Ele é a pessoa que mais me apoia em tudo o que eu escrevo. Isso é verdade. A minha mãe, ela apoia mais porque é minha vontade. Mas por ela, foda-se, entendeu? É sério, gente. E ela tá lá embaixo. Tô com medo dela ouvir. Mas é isso mesmo. Meu namorado que me apoia. Meu namorado que é meu melhor leitor. O resto da família lê mais por consideração. Isso é meio chato, né? Pessoas que moram longe de você que leem. Eu tenho leitores longe de casa, não na minha casa. Meio triste isso. Mas enfim.
Esqueci até o nome da menina, fiquei tanto tempo falando, né? Lari Batori, obrigada pelas suas perguntas, tá bom? Desculpa ter estendido-me um pouco na resposta, mas acho que eu falei uma coisa pertinente, tá? Agora a última pergunta da Andrea Collector. Como me organizo para escrever e não parar no meio? Isso tem um pouco de relação com a pergunta da Jennifer que eu respondi antes, né? No caso, eu faço aquela lista de tópicos justamente para não ficar travada. Eu faço essa lista de tópicos para capítulos mais à frente. Ou faço resumos da história. Eu pego e resumo a história toda com os pontos principais das coisas que eu quero que aconteçam. Então não tem como eu travar, entendeu? Porque eu não sei, uma coisa engraçada que eu acho que tem gente que vai construindo o enredo, tipo, bota só o início, mas não tem o fim. Eu sou assim, eu tenho o início, tenho o fim da história e tenho algumas coisas do meio. Outras coisas do meio eu vou construindo, mas isso aí não é tão complicado de fazer. Mas tem gente que começa a história e não sabe como vai terminar, entendeu? Não, todas as histórias que eu escrevo eu sei como eu vou terminar, entendeu? Mesmo que o meio demore a sair, mas o final tem lá fechadinho, bonitinho. E algumas coisas do meio que eu quero que aconteçam. É assim que eu me organizo, eu tenho todas essas ideias na minha cabeça, todas essas coisas bem fechadas, eu chamo de pontos-chave da história. Então, geralmente, quando eu cito esses tópicos nas minhas listas de organização, são pontos-chave. Esse capítulo vai acontecer isso, aquilo e aquilo e aquilo outro. Pronto. Ou tipo, se eu não souber pra onde ir, se eu estiver perdida na história, não perdida na história, eu nunca fico perdida no que eu vou escrever. Eu só fico travada e com preguiça. Mas, mas o resto eu sei fazer. Né? Que já tenho lá tudo no tópico bonitinho, né? Até os capítulos fearless eu penso, assim. Capítulo que é só pra deixar a história divertida, pra dar um gostinho a mais da história, pra encher linguiça. Pode ser. Eu faço poucos capítulos em encher linguiça, vou ser bem sincera. Eu tento fazer o mínimo possível. Eu sou muito direto ao ponto, isso é muito ruim. Ou não, porque eu sou muito direta. Acho que porque eu sou sagitariana, eu sou sincera pra cacete. Enfim, Andrea Collecto. Vocês viram que é Alecto, porra? Andrea Collecto. Deve ser porque eu estou pensando na Kiara. Porque tem um Alecto na Kiara. O pai da Kiara se chama Alecto. Eu acabei de dar um spoiler foda. Mas tudo bem. Vocês não leram Kiara, então esquece, deixa isso. Andrea Collecto, obrigada pela sua pergunta. Então, essas foram as perguntas, tá? Obrigada, Ana Carolina, Jennifer, Caroline, o Lopes saiu merda aqui, a Lari, a Andrea e ao Dylan. Se me lembra Feita de True Love, que tinha um Dylan, ele era maravilhoso, que era o Barão Shen. Eu tenho que ver outro programa com o Barão Shen. Eu falo as coisas muito aleatórias. Bem, gente, este vídeo vai para o Conto-Zenê, tá? Isso é óbvio, né? Você falou no início do vídeo que o vídeo vai para o Conto-Zenê. Tá? Vou postar nos grupos que eu fiz as perguntas, claro, isso é óbvio. Então, obrigada, pessoas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui, né, povo? Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.